Alô, prezados amigos, atendo com muita satisfação esse pedido do meu amigo, meu conterrâneo, que me deu a honra de tê-lo em meu gabinete no Senado durante algum tempo, Márcio Coimbra, para participar deste evento. Falar em liberdade de imprensa, de comunicação, para mim é algo que diz respeito à minha atividade quase que durante toda a minha vida. Mais da metade da minha vida ligado à comunicação social, rádio, jornal e televisão. Foram décadas e décadas. E eu sou ainda do tempo da censura à imprensa, durante o regime militar. Eu lembro bem, trabalhei durante 24 anos numa emissora de rádio muito forte no Rio Grande do Sul, à época, a Rádio Guaíba, da mesma empresa do Correio do Povo, hoje pertence à Rede Record. Eu sou do tempo em que, atuando também no radiojornalismo, recebia quase todos os dias pela manhã, era sempre por volta das 9, 10 horas da manhã. Normalmente um capitão do Exército, um delegado federal e mais assessores, às vezes um sargento, um cabo, um inspetor da Polícia Federal. Eram normalmente 3, 4 pessoas. Entravam no departamento de jornalismo e pediam: onde é que está o próximo noticiário? E se entregava aquele maço de notícias que eram datilografadas, isso nos anos 65, 66, por aí, até um pouco mais. E ele apanhava aquele maço de notícias, colocava à mão e ia olhando uma por uma. Subitamente achava uma que não gostava, botava de lado. Essa aqui não pode. Então isso era censura às notícias do rádio. Naqueles anos de chumbo, como se costumou dizer à época. Felizmente vivemos agora em tempos democráticos, não é? E a democracia se sustenta sobre o alicerce da liberdade de pensamento, de criação, de expressão e de informação. Isso está bem explícito no artigo 220 da Constituição Brasileira. Manifestações livres de qualquer restrição, pensamento, criação, expressão e informação. Artigo 220 da Constituição Brasileira. Nos demais dispositivos constam que nenhum dispositivo criará embaraços ao direito à informação. Outro dispositivo diz que nada criará censura ao meio artístico, à informação, etc. De modo que nós temos absoluta liberdade de comunicação no Brasil. Isso está lá. Não existe, como diz o ex-ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, não existe meia liberdade. Não, é total ou não existe. E é o que nós temos no Brasil. De vez em quando há algumas ameaças, não é? Mas, felizmente, estamos levando adiante. Vivemos num regime democrático, embora esse conceito de democracia, no meu entendimento, mereça alguns reparos, porque nem todos têm acesso a uma residência, alimentação, ao trabalho. Nós sofremos essas graves consequências. Agora mesmo, durante a pandemia, para estarrecimento de muitos e para a constatação das autoridades políticas do Brasil, quando houve o cadastramento para concessão do auxílio emergencial dos R$600, que estavam previstos para 32 milhões de brasileiros, imagine, e que se alcançou agora 52 milhões de brasileiros, uma larga camada de brasileiros não conseguiu porque não deu ainda para se cadastrar. Alguns só agora estão regularizando a situação. E 30% dessas pessoas pobres, muito carentes, 30% não tinham CPF nem carteira de identidade. Imagina, 30%. Isto serviu para nós conhecermos o que é a realidade brasileira. Então, nesse particular, a pandemia haverá de despertar os responsáveis pelas políticas públicas, os políticos, os gestores públicos,
como eu, inclusive, que veio da comunicação social e resolvi entrar para a política para tentar fazer alguma coisa. A gente encontra dificuldades. A política tem muitos vícios antigos, a famosa velha política, o desrespeito à ética. Isso ainda existe muito. Estamos combatendo, a tal ponto que criamos no Senado Federal um grupo chamado Muda Senado, Muda Brasil, que hoje tem 22 integrantes. Lutamos por isso, lutamos por mudanças. E isso tudo tem a ver com a comunicação, porque é através da comunicação, e ela tem sido muito pródiga, com deslizes. Nós temos vendo, inclusive nos meios de comunicação de televisão, algumas rádios, que têm sido tendenciosos, isto é, facilitam muito um lado e beneficiam o outro. Isso não pode acontecer, mas isso está permitindo também que a população brasileira, principalmente as pessoas mais instruídas, saibam distinguir o que é legítimo, o que é correto e o que é mentira. E atualmente discutimos no Congresso Nacional a questão das fake news, que é objeto inclusive de um projeto de lei do meu prezado amigo Alessandro Vieira, mas que está sofrendo reparos, muitas emendas, e a matéria ainda que acho que vai demandar um certo tempo para o aprimoramento. Em suma, prezados amigos, é o que eu gostaria de dizer sobre essa matéria relevante, importante no Brasil, num Brasil rico em recursos, mas de muita pobreza. E através da comunicação, através da liberdade de pensamento, criação, informação, nós haveremos de melhorar esse país. Falta muito ainda, vai demandar um certo tempo. Sofremos agora uma pandemia devastadora que vem nos fazer recuar nos nossos recursos. A crise econômica que está se gerando em consequência dessa pandemia é muito grave. Isso vai levar algum tempo para nós nos recuperarmos. Até porque o PIB, que é uma forma de medição de crescimento econômico, está mostrando que aquele 2,0 de crescimento que era previsto para este ano está sendo revertido para 5 ou 6 negativos, abaixo de zero. Isso é muito sério. E, se Deus quiser, com esforço, não é? Com patriotismo e com muito trabalho e com melhorias das gestões políticas, nós havemos de retomar o caminho do crescimento que o Brasil tanto precisa. É o que eu gostaria, então, de comentar aqui nesta oportunidade, agradecendo, então, o meu prezado amigo Márcio Coimbra.